Estão visualizando bem? Sim. Sim, senhora. Tá chegando, chegou. E o áudio Aqui também tá está ok. bom, né? Não está falhando, não. Tá bom, já tô Ótimo. vendo tocando ali Então, atrás. pessoal, oficialmente, boa noite. No encontro passado, a gente conversou um pouco acerca do conceito de mamíferos. E hoje eu trouxe aqui um pouco para a nossa discussão acerca da base orientadora do conceito de aves. A gente falou um pouco no encontro passado o que era essa base orientadora, que foi um conceito pensado por Galperi, e que a gente tem, como eu falei no encontro anterior, desde bases orientadoras mais limitadas e também com grandes percentuais de erros, até mesmo bases orientadoras mais completas e generalizadas. Então, eu vou começar aqui mostrando duas notícias para vocês, que foram de dois sites que eu achei bem interessante da gente discutir hoje. Então, a primeira notícia é do site O Guia Completo do Pássaro. Como vocês podem ver aqui, a figura de uma arara azul enorme, e aqui embaixo tem Arara Azul, o Guia Completo do Pássaro. Então, essa foi a primeira notícia. Eu vou passar logo para a segunda, para depois a gente discutir em relação às duas. A segunda notícia foi divulgada no site, de um animal, de animais, e tem por título Um Grande Trabalhador, o pica-pau. Este pássaro, mundialmente conhecido graças ao desenho animado, perfura troncos para procurar comida. É originalmente do México, embora já possa ser encontrado na Europa e especificamente na Espanha, no Parque Natural Dondana. Então, percebam que são duas notícias desses sites que a gente encontra no Google, mas o que a gente tem que se questionar é: será que essas notícias, elas trazem algum equívoco conceitual do ponto de vista da ciência? Bem, percebam que nos dois casos, tanto no caso da arara azul, que eu mostrei na notícia passada, como também no pica-pau, eles são colocados como pássaros. Mas será realmente que a arara azul e o pica-pau, eles são pássaros? Ou eles são aves? Ou ainda eles são as duas coisas? Por que é que eu chamo a atenção disso daqui para discutir com vocês? Porque essa confusão conceitual de sempre colocar como sinônimo pássaro e ave é muito comum. Inclusive, não apenas nesses sites aqui que eu mostrei para vocês, mas teve até uma jornalista, que eu não lembro se ela é daquela Inter TV de Natal, ou se ela é da Rede Globo mesmo, nacional, mas que ela foi muito criticada pelos internautas, porque em um determinado programa, ela fez essa associação de sinônimos, de pássaro com ave, em um momento que eles não eram sinônimos. Então, essa jornalista, ela sofreu muitas críticas por parte dos internautas, que disseram: nossa, mas esse programa tem que ter uma equipe que revise a fala dessa jornalista, porque olha só o equívoco que ela cometeu. Então, eu vou mostrar aqui para vocês por que é que essa confusão conceitual entre o que é ave e o que é pássaro acontece. Na verdade, a classe que a gente está estudando é a classe das aves. Só que dentro da classe das aves, a gente tem vários outros grupos que a gente chama de ordem. Então, uma dessas ordens é justamente a ordem Passeriformes, que é dos passarinhos. E vejam que essa ordem dos passarinhos compõe 60% das aves. Mas vejam só, é 60%, não é 100%. Se fosse 100%, a gente até poderia pensar em utilizar como sinônimo ave e pássaro. Mas por ser 60%, isso nos diz que nem todas as aves são também pássaros. Então, quando a gente observa esse diagrama, o que é que a gente pode deduzir? Que todo pássaro, ele é também uma ave, mas nem toda ave é também um pássaro. Então, o exemplo, a arara azul e o pica-pau, que foram mostrados nas notícias anteriores, eles são aves, mas eles não são pássaros. Por quê? Apesar dos pássaros serem também aves e terem as características das aves, terem o que a gente chama de invariante, que eu até falei para vocês,
que invariante é justamente aquelas características que todos de uma determinada classe têm. Então, apesar dos pássaros terem também essas características, essas invariantes, porque, afinal de contas, eles são aves, mas, mesmo assim, eles têm outras características que nem todas as aves têm. Um exemplo, os pés anissodáticos, que são pés que 3 dedos para frente e um para trás. Isso auxilia que os passarinhos, eles fiquem em galhos bem altos, e que mesmo assim eles mantenham o seu equilíbrio. Lógico que também não é só essa invariante. Se a gente fosse pensar, a gente traria outras invariantes também dos pássaros, que são mais exclusivas desse grupo. Então, assim, a arara azul e o pica-pau, como foi mostrado nas notícias anteriores, eles não são pássaros. E vejam que ali sim se cometeu um equívoco conceitual, porque eles pegaram algo que era geral e colocaram de forma particularizada, como se todas as aves fossem pássaros. Assim como a jornalista, que eu falei que ela foi tão criticada, ela também confundiu ao utilizar como sinônimo. Porque não é sempre que a gente pode utilizar como sinônimo pássaros e aves. Então, percebam só que essas questões conceituais, essa questão da formação dos conceitos, elas devem ser trabalhadas desde os primeiros anos da educação básica, lá com as crianças, desde o ensino fundamental. Mas, principalmente também, a gente que é professor, quem é jornalista, ou até mesmo quem administra um site daquele que eu mostrei anteriormente, tem que ter um conhecimento conceitual acerca dessas questões. Porque dependendo do ambiente que você está, quando você não conhece esses quesitos conceituais, você até mesmo, você é até criticado em relação a isso. Então, lógico, aqui não, porque aqui é um momento de formação, é um momento de vocês tirarem dúvidas, mas em determinados ambientes a gente é sim criticado, muitas vezes, por não ter conhecimento dessas questões conceituais. E que, diga-se de passagem, também são importantes no processo de ensino e aprendizagem. Então, relembrando para vocês que tudo isso que eu estou falando aqui está atrelado dentro da teoria de Galperi, que ele traz aqui os momentos funcionais da atividade, relembrando para vocês que a atividade, já foi inclusive falado aqui, mas de acordo com a teoria da atividade de Leontiev, é justamente a relação que o homem estabelece com a sua realidade. Ou seja, à medida que eu vou transformando a realidade que eu estou inserida, eu também vou me transformando. E esses 3 momentos funcionais de atividade aqui que o Galperi propõe, a orientação, que a gente já discutiu muito aqui com vocês, é justamente como eu me oriento em relação a um conceito, em relação a um fenômeno. Então, a orientação é a representação que o indivíduo tem da ação que ele realiza e das condições que ele se apoia para realizar essa ação. A execução é quando acontece a transformação desse objeto da ação, e o controle é o acompanhamento dessa ação, que também a gente costuma dizer que está atrelado à autorregulação da aprendizagem, que é regular a minha própria aprendizagem. Então, esses 3 momentos, apesar deles estarem separados por questões de organização e de planejamento, mas eles acontecem juntos, eles são indissociáveis. E eles também contribuem para o que a gente chama de plano consciente, que é justamente isso que eu vou tentar defender no meu TCC, se o Covid-19 me deixar. Eu tenho fé que ele vai me deixar. Mas por quê? O plano consciente, a partir das ideias de Vygotsky, seria justamente a indissociabilidade entre o signo, ou seja, a palavra, o significado, muito atrelado à questão da formação dos conceitos, da formação de habilidades, como nós estamos fazendo nesse momento, e o sentido, que até, inclusive, a Talisna também fala sobre esse sentido, que pode ser externo ou interno. Externo, quando eu trago, por exemplo, alguma coisa aqui no slide, uma notícia, ou algo que chama a atenção de vocês, e vocês atribuem um sentido positivo para isso, ou podem também atribuir um sentido negativo.
ou mesmo o sentido interno, que, de acordo com os autores da didática desenvolvimental, é o sentido interno que é o mais significativo no processo de aprendizagem, porque é aquele sentido que você dá enquanto sujeito. Então, voltando aqui para a nossa discussão das aves, tendo esclarecido mais questões teóricas, não que isso não seja teórico também, mas aqui nós temos o morcego, e aqui em cima eu perguntei, o morcego tem asas e voa, e agora, trata-se de uma ave? E eu fazendo essa pergunta para vocês, pode até parecer uma pergunta boba, porque vocês podem até dizer assim, não, Micarla, lógico que a gente sabe que o morcego não é uma ave, mas lógico que a gente sabe que o morcego é um mamífero. Mas assim, o morcego, ele tem características que muitas vezes são atribuídas às aves, como a questão das asas e do voo. Apesar da gente saber que não são as aves que voam. E o voo, inclusive, não é uma invariante, nosso é boca. Mas, então, assim, vocês podem até saber que os morcegos, eles não são aves. Mas uma criança que está lá no início do seu processo de alfabetização pode fazer essa confusão conceitual e confundir o morcego com uma ave. Inclusive, talvez a gente mesmo só não confunda, porque quando a gente vai estudar mamíferos, a todo tempo tem uma abelhinha no nosso ouvido dizendo assim, olha, o morcego é um mamífero que voa. Olha, o morcego é um mamífero que voa. Repetem tanto isso para a gente, que quando a gente chega aqui hoje, a gente já sabe de cara que o morcego não é uma ave, que ele é um mamífero. Mas por que, afinal de contas, o morcego não é uma ave? Por que ele é um mamífero? Na verdade, porque mesmo tendo a questão das asas, que sim, de fato, é uma invariante das aves, mas ele não tem outras invariantes que a ave tem, como a questão das penas, por exemplo. E se a gente for observar, a gente observa que eu digo, não no sentido apenas da mera observação, porque a gente sabe que muitas vezes apenas a observação, ela não é suficiente para você identificar algo, para eu identificar se é uma ave, se é um mamífero, porque a gente tem variantes também que não dá para ver a olho nu, certo? Mas se a gente fosse destacar algumas dessas invariantes, a gente iria perceber que o morcego, ele não tem outras invariantes que a ave tem, como a questão das penas. Muito pelo contrário, ele se associa mais às invariantes que fazem parte da classe dos mamíferos. Ou seja, se alimentar por leite em alguma parte de sua vida, entre outras que a gente já viu na aula passada dos mamíferos. E aqui eu trouxe algumas invariantes das aves. Algumas delas, não todas, que é justamente a questão das penas, dos bicos e das asas. Todas as aves, sem essa questão de exceção, porque a gente também já conversou sobre isso no encontro anterior, todas as aves têm penas, bicos e asas. E aí, como eu falei, o voo, ele não é um invariante, porque não são todas as aves que voam. O pinguim, por exemplo, ele não voa. E vejam só como é importante a gente ir além dessa mera observação. Porque a gente olhando aqui por essa foto, o pinguim, por exemplo, nem parece que isso neles são penas. Mas, na verdade, são penas sim. Então, muitas vezes, a observação, ela pode, inclusive, até confundir. E aí, eu falando da questão das penas, que as penas são, sim, uma invariante, e aí vocês podem me perguntar, Micarla, mas e a rétia? Não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dela, porque é um nome bem chique. E não sei também se vocês acompanharam nas redes sociais. Mas a rétia foi um periquito, aliás, é um periquito que eu acho que ela ainda está viva, que ficou extremamente famosa nas redes sociais, inclusive eu trouxe aqui o Instagram dela. Só no Instagram ela tem 393 mil seguidores. Até eu tô com vontade de arrumar uma dessa daqui para mim, gente. Mas por que a rétia ela ficou tão famosa assim? Porque ela sofre de uma doença que é chamada doença da pena e do bico. Então, essa doença fez com que a rétia ela perdesse todas as penas dela. E aí vocês podem me perguntar, oxe, Micarla, mas você disse que para ser invariante, tem que todos terem. Então, a rétia, sendo uma ave,
não invalidaria essa invariante de penas? Na verdade, não. Por quê? Quando a Hattie nasceu, ela nasceu com penas. Porém, por esse fator externo dessa doença, então ela acabou perdendo essas penas dela. Inclusive, vocês devem se lembrar que no encontro passado, eu mostrei no encontro dos mamíferos, eu mostrei o gato Sniggles, que ele era totalmente sem pelo. Pronto, a rétia é diferente daquele gato lá que eu mostrei. Porque aquele gato, ele passou por um processo de mutação genética, o gato Sniggles. Ele passou por um processo de mutação genética. Então, assim, a gente tem hoje gatos daquele nascendo totalmente sem penas. E a rétia não. A rétia nunca passou por esse processo de mutação genética. Então, é tanto que ela é tão famosa, justamente porque só existe ela. Mas, assim, então, assim, ela não invalida, apesar dela ser muito famosa, ela não invalida a nossa invariante de penas nas aves. Mas, claro, se um dia a gente tiver com a rétia mesmo, se ela ainda estiver viva, ou com outra ave que tem essa mesma doença, e eles venham a passar por um processo de mutação genética, em que eles comecem a nascer, inclusive, sem a presença de penas, aí sim a gente teria que tirar as penas de ser um invariante, teria que tirar as penas de nossa boca. Isso é possível, Micarla? É sim, até porque a ciência, ela não é estática, ela não é aquela coisa parada. Diariamente a gente vê notícias de pesquisadores que estão descobrindo coisas novas, os próprios animais, eles passam também por determinadas transformações. Então, isso é possível sim de acontecer. Mas, no momento, a rétia ainda não invalida a nossa variante de penas. E aqui eu trouxe o diagnóstico, que eu mandei para vocês. Não sei se... Vamos ler aqui, porque eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler. Mas que diz assim: Amanda foi passar o final de semana na casa dos seus avós e resolveu olhar algumas fotos antigas que estavam na estante. Deparou-se assim com a seguinte imagem, a imagem que Amanda se deparou. Após observar os diários da foto, Amanda descobriu que o animal se chamava kiwi. A fruta não, viu? A menina estava decidida a descobrir a que classe pertencia esse animal. E em uma busca rápida na internet, constatou que se tratava de uma ave. Todavia, os seus pais insistiam em dizer que estavam diante de um mamífero. Dessa forma, como Amanda poderia convencer seus pais que estava diante de um mamífero? Bem, como a gente já bateu na mesma tecla várias vezes, eu mesma já falei várias vezes, a gente não consegue identificar se é uma ave, se é um mamífero, apenas pela questão da observação, porque nem todas as invariantes vão estar presentes na observação. Apesar que aqui a gente poderia ainda identificar duas delas, eu diria, que seria a questão do bico e das penas, que inclusive as penas, a gente olhando daqui, até parecem pelos, mas na verdade são penas. E a gente olhando por esse ângulo, a gente acha que o kiwi, ele nem possui asas. E, na verdade, eles possuem sim. Mas são asas tão pequenas que muitas vezes nem dá para ver a olho nu. Então, assim, provavelmente, para a Amanda conseguir convencer os seus pais, ela teria que comparar as características das aves, as invariantes das aves, com as mamíferas. Isso não se daria, provavelmente, apenas pelo quesito da observação. E aqui na segunda questão, nós temos a invariante homeotérmico ou endotérmico. E vamos ler também. Um pesquisador estava fazendo algumas análises com animais em seu laboratório e, a partir de um equipamento específico, resolveu oscilar subitamente a temperatura durante algumas horas, no local que havia uma coruja e um sapo, respectivamente, e que não incluía quaisquer condições externas de termorregulação. Ao final da experiência, constatou que o sapo havia morrido, enquanto a coruja ainda se encontrava viva. Como podemos explicar a situação à luz da ciência? Bem, aqui em cima eu já dei até a resposta, porque, na verdade, a coruja, por ser uma ave, ela é endotérmica, ela consegue controlar a sua temperatura.
Inclusive, vocês devem relembrar também que no encontro de mamíferos, eu até disse que os mamíferos eles não possuíam essa invariante, porque na pesquisa que a gente realizou, a gente encontrou o rato topeira, que ele não conseguia regular tão bem a sua temperatura. Nas aves, eu procuro bastante e eu não consegui achar nenhuma ave que diga assim, ela não consegue controlar a sua temperatura ou ela não consegue controlar tão bem. Então, está assim como uma invariante. E aqui eu coloquei endotérmico ou endotérmico, porque existem alguns autores que eles fazem uma pequena distinção entre esses dois nomes, mas o fato é que, na verdade, eles conseguem controlar, sim, a sua temperatura. E diferentemente do sapo, que o sapo, ele depende da temperatura do ambiente. Então, assim, lógico também que se a gente colocasse uma coruja várias e várias horas em uma temperatura muito alta ou em uma temperatura muito baixa, talvez ela também não conseguisse sobreviver. Mas, assim, entre ela e o sapo, provavelmente ela sobreviveria mais tempo, justamente por essa condição de ter mecanismos internos que, se o tempo estiver frio, ela consegue ficar menos fria, vamos assim dizer. Diferente do sapo, que se o ambiente estiver frio, ele vai ficar frio também. Se o ambiente estiver quente, ele vai ficar quente também. E assim sucessivamente. Então, aqui eu trouxe para vocês o e-book de aves. Lembrando também que o e-book é o esquema da base orientadora completa da ação. Relembrando mais uma vez que quando vocês fizerem e-book, vocês não vão mostrar para o aluno de vocês, porque o e-book pode fazer o professor e pode fazer o aluno também. Só que quando feito pelo professor, ele serve como referência para o processo de aprendizagem, de ensino também. Então, assim, ele não é mostrado para os estudantes. Então, vocês vão fazer, mas vão fazer para vocês. Porque a ideia não é que os estudantes reproduzam isso, não, que está aqui. Mas sim que eles cheguem até isso, ou cheguem até próximo disso, a partir de atividades, a partir dos sistemas didáticos. Então, essa é a ideia. E como eu falei anteriormente, aqui no modelo do objeto, a gente traz invariante o que é uma ave. O que é uma ave? Claros vivos, vertebrados, com penas, bicos, asas e patas com garras, que são homeotérmicos ou endotérmicos, e que apresentam respiração pulmonar para promover o fluxo de ar a partir dos sacos aéreos. Esses sacos aéreos eu vou falar depois com vocês uma coisa. São ovíparos e possuem reprodução sexuada com fecundação interna e desenvolvimento direto, sendo o coração constituído por 4 câmaras e de circulação dupla, completa e fechada. Então, assim, observem que até algumas invariantes coincidem também com as invariantes dos mamíferos, como a questão da circulação. Mas, como eu falei anteriormente, não é porque a ave também tem uma circulação dupla, completa e fechada que ela vai ser mamífera. Ou vice-versa. Para ser uma ave, tem que ter todas essas invariantes aqui, porque senão não vai ser uma ave. E na questão dos sacos aéreos, eu até mandei uma pergunta para a Alessandra em relação a isso. Porque em alguns sites eu já tinha visto bastante que quando se pergunta assim, por que é que a galinha não voa? Aí muitos pesquisadores ou muitos professores dizem assim, é porque a galinha não possui sacos aéreos. E essa afirmação sempre me incomodava muito, porque assim, os sacos aéreos, eles servem para a questão do voo? Servem sim. Mas eles têm também outra função, como promover o fluxo de ar para os pulmões. E aí eu ficava me perguntando, mas se a galinha não tem sacos aéreos, como é que acontece esse fluxo de ar para os pulmões? E eu sempre ficava me interrogando muito acerca disso. E ontem eu baixei um artigo que é de uma doutora em medicina veterinária, e que, por incrível que pareça, ela também fazia essa anatomia em relação às aves. Na verdade, ela fazia de forma mais específica do pato, mas aí, no meio do artigo, ela também ia citando outros exemplos, e ela citou o da galinha. Aí ela até disse, olha, a galinha, a maioria das aves, elas possuem 9 sacos aéreos. Só que a galinha, ela possui 8.
Então, não é que a galinha não possua, ela possui um a menos. Então, mesmo assim, não é que ela não vai possuir os sacos aéreos, ela possui um a menos, que tem até um nome. Porque, geralmente, eles vêm em pares, então, um desses que era para ser par, a galinha não possui. Então, por isso que está aqui também como invariante. E aqui no modelo da ação, nós temos também algumas operações de como se identificar uma ave. Identificar a presença de penas, bicos, asas e patas com garras, reconhecer o tipo de circulação e o coração 4 câmaras, constatar a presença de seres vivos ovíparos e da respiração pulmonar com sacos aéreos, identificar a reprodução, fecundação e desenvolvimento, comparar a termorregulação das aves com a de outros seres vivos. Então, percebam que aqui no modelo da ação, a gente tem várias habilidades. Tem a habilidade de identificar, de comparar, de reconhecer, e tem até um texto que a Alessandra mandou para vocês, para o e-mail de vocês, já faz um tempinho, acho que foi logo no início, mas que traz, inclusive, o que é cada uma dessas habilidades. O que é o identificar, o que é o comparar, o que é o reconhecer. E a gente saber disso é muito importante, porque, às vezes, a gente está lá fazendo nosso plano de aula, e aí, no automático, a gente coloca identificar não sei o que, comparar não sei o que. Às vezes, a gente nem sequer sabe o que é essa habilidade de identificar e de comparar. E eu vou até utilizar uma frase que a Alessandra sempre diz, que as palavras não são apenas palavras, são conceitos. Então, a gente tem que tomar também cuidado quando for colocar elas. E uma outra também, que eu queria destacar, que é muito associada também às aves, é a glândula uropigiana. Eu acho que é assim o nome dela, uropigiana. Que é uma glândula que ela produz uma espécie de um óleo que serve para impermeabilizar e dar elasticidade para as penas. Mas essa glândula, ela não está aqui na nossa boca, não está aqui nas invariantes, porque a ema e o avestruz, eles não possuem. Então, como a gente já conversou anteriormente, um deles não possuem, então a gente já não coloca como invariante, a gente já não coloca no nosso e-boca, porque o e-boca tem que ter justamente aquilo que é geral, aquilo que contempla todos daquela classe, que é justamente isso que permite que o indivíduo, ele saiba identificar se é uma ave, se é um mamífero, porque se a gente coloca muitas questões particularizadas, então o aluno já não consegue mais identificar o que é uma ave, e aquele exemplo também que eu falei das exceções. A gente utiliza tantas exceções, que é mais exceções do que o que deveria ser regra geral. Então, assim, isso dificulta a aprendizagem. E por isso que no nosso e-book a gente coloca essa questão das invariantes, aquilo que engloba toda uma classe. Nesse caso, a classe das aves. Se fosse outra classe, como a classe dos mamíferos, como vocês viram no encontro anterior, já é um outro e-book, já são outras invariantes. E aqui eu trouxe essa questão. Posso utilizar qualquer software nas minhas aulas de ciência? Por que é que eu trouxe essa questão? Na verdade, essa questão surgiu na minha cabeça semana passada, porque eu estou fazendo um curso que não é na área de ciências, é em outra área, e que, assim, eu nem me interesso muito, mas aquela coisa, né? O professor tem que saber um pouco de tudo. E aí, nesse curso que eu estou fazendo, a professora começou a falar em software, aos softwares para a área que ela está falando. E ela mostrou, achei bem interessante, a área determinada dela. E quando ela terminou o curso, eu disse, olha, eu nunca tinha pensado nessa questão dos softwares. Eu vou já procurar os softwares na área de ciência, para ver se eu acho alguns interessantes de serem utilizados. E, de fato, essa questão dos softwares é bem interessante de serem utilizados, e é algo que está bem mais sendo utilizado nas salas de aulas. Inclusive, mesmo aquelas escolas que ainda não utilizam da sala de computação, mas a gente já percebe um interesse da gestão, dos professores, em utilizar esses recursos, porque, de fato, é algo que chama a atenção dos estudantes. Mas que, assim, da mesma forma que a gente viu lá naquele site, que trouxe equívocos conceituais, da mesma forma desse jornalista que eu falei,
Então, assim, a gente tem que tomar também um cuidado na questão quando a gente for utilizar eles em sala de aula. Eu peguei esse daqui num projeto Educando, nesse site. Quando eu vi esse software, ele me chamou muita atenção, porque não foi por nada não, eu nem tinha aberto ele ainda. Foi por causa do lembrete que tinha lá em cima, porque dizia assim, esse software contempla todos os conteúdos do ensino fundamental. Aí eu abri aqui e vi logo essa barra, fundamental anos iniciais, anos finais e até mesmo educação infantil. Aí eu disse, vixe, esse daqui deve ser bom, viu? Esse software. Aí eu fui na maior expectativa, ver como ele era, para se caso nas intervenções a gente poder até utilizar. Só que quando eu cheguei, eu me decepcionei, porque não era aquilo que eu esperava. E traz, inclusive, muitas fragilidades, esse que eu achei. Vejam bem como é que ele funciona. No primeiro momento, a criança ela tem que vir aqui e observar esses animais. Observar o macaco, a girafa, que inclusive estão, assim, de forma bem animada aqui. No segundo momento, tem isso. Ligando os anfíbios, répteis, aves, peixes e mamíferos. Então, a criança ela vai ter que fazer aquela velha ligadinha, né? Sapo. O sapo é o quê? É um mamífero? É um réptil? É uma ave? É um peixe? É um anfíbio? E assim ela vai fazendo com todos e vai ligando todos. Mas assim, como a gente já conversou anteriormente, será que apenas o nome do animal e a classe é possível do aluno identificar? Por exemplo, eu tenho como saber que a vaca é um mamífero? A partir de que eu vou saber disso? Na verdade, se o seu aluno marca que a vaca é um mamífero, que um sapo é um anfíbio, então é porque a gente já falou tanto isso para ele, que ele vem aqui apenas reproduz. Muitas vezes, ele nem pensa para colocar que a vaca é um mamífero. Ele já vai no automático. Porque a gente já fala tanto que quando ele chegar aqui, ele só faz reproduzir isso. Então, assim, e vejam só que coisa contraditória, porque alguns estudiosos, eles colocam que o software é a parte lógica da coisa. E aí eu pergunto, mas que parte lógica a gente está vendo aqui? Porque, particularmente, eu vejo reprodução, memorização no máximo. E esse outro também, que faz parte do mesmo software. E que em cima diz assim, identificando os animais. Lembrem que esse identificar é uma habilidade. E aí, como é que funciona esse joguinho aqui? A criança tem que ir na figura e ela pega o elefante e tem que trazer para onde tem o nome elefante. E assim ela tem que fazer com todas as outras figuras. Isso é identificar. Será realmente que eu identifico os animais com a figura e puxando para o nome? Bem, de acordo com a didática desenvolvimental, que é um campo fundamentado no materialismo histórico dialético, e que tem autores como Galperi, Vygotsky, esses todos que a gente discutiu com vocês nos últimos encontros. Então, de acordo com essa didática desenvolvimental, e de forma mais específica com as ideias de Petrovsky, a habilidade é um domínio de um complexo sistema de ações psíquicas e práticas necessárias à regulação racional da atividade, com a ajuda dos conhecimentos e hábitos que a pessoa possui. Então, logo, esse identificar, ele é também uma habilidade, que, de acordo com o Ribeiro e com o Nunes, é determinar a pertinência ou não de um objeto a um determinado conceito, levando em consideração, essa parte é importante, suas características essenciais e necessárias. Eu vou até voltar para a imagem. Cadê as características essenciais e necessárias? Aqui, para que a gente possa dizer que o elefante é esse daqui, para que a gente possa dizer qual é o panda, qual é o tigre, qual é a onça. Não tem características aqui. Não tem como o estudante ele dizer que isso é um elefante. Só se for porque ele já viu muitas vezes a figura de um elefante. Então, assim, essa habilidade que está aqui de identificando, ele não vai estar identificando. Talvez exercendo sua memória, sua reprodução, mas identificando de fato, enquanto essa habilidade que a didática desenvolvimental, que o Petrovsky coloca, ele, infelizmente, não vai estar. E aí vocês podem perguntar, Carla, então quer dizer que eu não posso utilizar nenhum software nas minhas aulas de ciência?
Pode sim. Inclusive, como eu já falei, eu particularmente acho um recurso bem interessante de ser utilizado. Só que, como nos sites, como nos próprios livros didáticos, a gente tem que ter todo esse cuidado em relação a procurar qual seria o software mais adequado para se trabalhar nas aulas de ciência. Quando eu estava procurando, eu achei esse daqui muito interessante, que é o software Anatomia das Aves em 3D. Apesar que eu só achei ele na versão paga, mas eu tenho certeza que se a gente procurar, a gente pode achar um similar na versão grátis. E por que esse software ele é tão interessante? Tem até uma etapa, que está dentro da teoria de Galperi, que é a etapa material ou materializada, que é uma etapa que os estudantes eles têm contato ou com o objeto que se está trabalhando, ou mesmo com a forma materializada desses objetos. Então, por que trabalhar esse software? Ele seria interessante, porque muitas vezes, pela mera observação de uma ave, o aluno ele não consegue identificar algumas invariantes, como a questão da circulação, como a questão dos sacos aéreos. Então, quando a gente leva esse software para trabalhar em sala de aula, então a gente conseguiria trabalhar com essas invariantes. Eles conseguiriam, inclusive, vislumbrar melhor. Então, é algo interessante de ser utilizado. Só que, claro, como a Alessandra falou no encontro anterior, isso tudo que a gente mostra aqui não é uma receita que diz assim, vocês têm que fazer agora dessa forma. Não é assim. É uma possibilidade que vocês podem ou não utilizar. Eu conheço professoras que elas amam utilizar software em salas de aula. E já tem outras que não gostam nem de ver. Não gostam nem de ouvir o nome sala de computação para levar os alunos para lá. Então, assim, vai depender muito de cada professor. Mas não deixa de ser uma possibilidade. O interessante, utilizando software ou não, utilizando outros recursos que vocês se interessem, que vocês gostem, o interessante é mostrar, de fato, essas invariantes, aliás, mostrar que eu digo não no sentido de dar ao aluno as invariantes, mas trabalhar com essas invariantes na sala de aula. Isso sim é interessante, porque é a partir dessas invariantes que o aluno vai conseguir identificar se trata de uma ave, se trata de um mamífero ou de qualquer outra classe. Então, enquanto considerações finais, a formação de habilidades como atividade consciente é um processo didático necessário de planejamento e fundamentação teórica pelos professores. E é justamente essa formação de habilidades que também possibilita a formação de conceitos e o plano consciente, que eu já falei anteriormente. Então, assim, por isso que nesse projeto de extensão, a gente também faz essa formação com vocês, professores, porque é algo necessário também do professor saber. E muitas vezes a universidade não é suficiente, a nossa formação na universidade não é suficiente para saber dessas questões. Então, por isso também que a formação é feita primeiramente com vocês, para depois ir realmente para os estudantes. E aqui eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês, professores, que estiveram todo esse momento aqui com a gente. Apesar de sermos um grupo pequeno, mas se fosse presencialmente, eu acredito que seria um grupo maior. Mas mesmo sendo apenas vocês são muito importantes nesse processo, porque vocês representam esse vínculo entre universidade e escola, que muitas vezes é tão negligenciado. Agradecer também aos meus colegas do GPense, porque, apesar de ser eu que estou falando hoje aqui, tudo é feito em conjunto. Aqui não está Messias, mas Messias também se incluído nessa fala, porque a gente ainda não tem foto com ele, que ele chegou agora. Mas todos eles contribuem bastante para esse processo. Tudo que eu falei aqui não foi algo pensado apenas por mim. Tudo é um processo de construção coletiva. E agradecer também a Alessandro pela disponibilidade dele, por me deixar fazer esse pequeno piloto aqui com vocês. E pela dedicação com o projeto, porque eu vejo que alguns professores, não generalizando, lógico, mas eu vejo que alguns professores colocam o projeto de extensão, às vezes até mais pensando neles próprios, pensando no currículo, ou em alguma coisa do tipo. E assim, eu vejo o cuidado que a Alessandro tem, cada reunião que ele vem aqui para vocês, de pensar em algo, de planejar para trazer uma formação de fato de qualidade para vocês,
que motivem vocês também estarem aqui, de querer entender sobre isso. Então, grata também, Alessandro, e aqui eu deixo referências e fontes e vou voltar para a tela inicial. Show de bola, Micarla, parabéns mesmo. E, de fato, a gente precisa sempre reiterar, né, que as atividades elas só valem a pena quando elas são, de fato, construídas coletivamente, né? Porque, para além do que a universidade precisa fazer, que é ensino, pesquisa e extensão, está muito mais, né? Que é o que a gente pensa sobre educação, o que a gente pensa sobre ensino, sem querer dar conta, né, desses problemas todos que existem e que, infelizmente, eu acho que vão continuar existindo, porque os problemas eles são inerentes ao homem, ao mundo, né? Então, não cabe a nós resolver tudo, mas cabe a nós discutirmos algo que a gente considera importante para tentar ajudar, vamos assim dizer, no processo de ensino, de aprendizagem. E a gente faz esse recorte com as ciências, porque justamente é onde a gente fica mais à vontade por conta da formação, mas não se restringe apenas às ciências, como a gente também já falou aqui reiteradamente. E não é um processo vertical, né, que a gente está querendo levar uma espécie de verdade. Não, não é isso. Não tem uma ideia arbitrária. É uma troca que pode ser que a Aline, que a Juliane, que a Eugênia, que a Antônia, que esteve algumas vezes, que Laísa, que está também não ache interessante, por exemplo. Elas têm essa autonomia, mas elas só vão poder achar ou não interessante, aplicável ou não, utópico ou não, se elas se propuserem e se permitirem participar. E eu acho que essa é o grande aprendizado, né, para todos nós. Aprender a partir do me permitir. E aí isso é uma grande sacada, né, do processo de educação de fato. Lembrando que nós não concluímos ainda, né, ainda vamos nos encontrar provavelmente mais 2 vezes, e vamos nos reencontrar presencialmente quando retornarmos em algum momento, porque queremos ir às escolas também, porque o principal desse processo é chegar no aluno. Essa é a grande intenção do projeto, da universidade e das pessoas que pensam nessa interface universidade, escola, sociedade. É chegar no aluno. E aí eu vou me referir a Travou só para mim. Não, travou para todo mundo, né? Travou, Alessandro. que Eugênio, peraí. Continua travado, não? Não, agora deu certo, voltou. Continua? Não, voltou agora. Pronto, voltou. Pronto. Então, assim, eu estava falando de Eugênia, que se comunicou comigo por e-mail, né? Preocupada com o êxito. E é interessante essa preocupação, porque, obviamente, mostra a importância que se dá ao processo. Mas, para além de errar, de acertar, de avaliar, que nunca foi essa a ideia central, é a gente trocar experiências, trocar ideias, trocar propostas. É essa a grande intenção. E aí, de fato, a gente precisa mesmo agradecer mutuamente a todos nós, né? Que nos disponibilizamos a estar aqui com a questão da distância, da internet, das falhas, do tempo, de tudo, né, que a gente está vivendo. Então, de fato, todos nós, todos, sem exceção, merecemos esse agradecimento, né, esse reconhecimento. E em relação a que Micarla apresentou, os 2 últimos encontros,
É muito satisfatório a gente ver esse crescimento, né, dos alunos que a gente tem, da universidade, do trabalho que a gente desenvolve. Muito gratificante mesmo. E dizer que o principal, o essencial, né, que está em torno de tudo isso que foi discutido, é justamente a gente pensar que, antes de entrar em sala de aula, eu preciso me planejar, eu preciso pensar, porque muitas vezes não é o fato de estar usando um software, de estar atrás de uma tela, de um computador, de um jogo, e de inúmeras metodologias que a gente aplica, não significa que isso é uma aplicação de algo novo, ou inovador, ou revolucionário. Porque muitas vezes essas tecnologias que são maravilhosas, mas elas não passam, muitas vezes falando, de uma modulação ou de uma modelagem do que é tradicional. Porque quem faz esse software, por exemplo, que foi o exemplo que Micarla trouxe, não necessariamente é alguém que sabe o que está fazendo do ponto de vista do ensino, do conceito e da educação. Então, há várias lacunas, e a gente precisa pensar isso, mas para pensar isso, eu só penso se eu tiver, obviamente, um ponto de partida e um ponto de chegada, que no caso da gente é a teoria desenvolvimental. E a gente pode aprimorar, não é jogar pedra, por exemplo, no software, é aprimorá-lo, porque as versões na vida, elas são sempre versões inacabadas, de qualquer coisa. Se a gente considera que não é inacabado, então não pode ser melhorado. Então, precisamos partir de um protótipo e aí, a partir de críticas construtivas e, obviamente, racionais, a gente tentar melhorar o processo. Então, é nesse sentido. E para todos nós que estamos desde então, o Messias está chegando hoje, muito bem-vindo, mas já está conosco também em outros processos, o que fica de conceito, do conceito, vamos assim dizer, é planejar. A orientação da ação, a base orientadora é um ponto de partida e um ponto de chegada, mas percebendo o processo que está entre onde eu saio e onde eu quero chegar. É essa a grande questão do processo de ensino conceitual. E o professor ter a humildade, ter a responsabilidade e a motivação de fazer o que Micarla, por exemplo, fez para ir atrás desse boca das aves, dos mamíferos, pesquisar, não se contentar, vamos assim dizer, com a primeira informação que chega e ir atrás. Porque, infelizmente, o processo educacional é, de fato, esse momento de pensar sobre o que fazer e como fazer. Se isso for feito, independente de qual seja a matriz epistemológica, teórica, conceitual e etc., eu tenho certeza que o trabalho ele tende a ser bem feito. E aí, para a gente fechar, né, finalizar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, algo do tipo, alguma crítica também, ao que a gente apresentou, não só hoje, mas durante todo esse processo, tudo isso é muito bem-vindo. Ao final, eu vou pedir, vocês vão receber um questionário que vocês não vão se identificar, e para que vocês, de fato, façam as críticas, apontem as fragilidades do curso, as fragilidades dessa nossa proposta, porque a ideia, de fato, é sempre a gente conversar com quem está experimentando, que no caso são vocês. Então, eu vou abrir o microfone para quem queira falar alguma coisa, do que quiser, obviamente, e aí eu vou pedir para que o nosso próximo encontro não ocorra na próxima semana. Normalmente a gente se encontra toda semana, mas eu vou pedir um lapso de uma semana para daqui a 15 dias, porque eu vou fazer com vocês um encontro para a gente conversar sobre sistemas didáticos, e aí eu preciso pegar esses 2 e-books que Micarla formulou e pensar como a gente vai discutir isso com vocês, falar o que é um problema, um experimento dentro de sala, o uso de um audiovisual, enfim, conversar com vocês sobre essas questões mais práticas do ofício do docente, a gente teria isso ainda como nosso encontro, e aí finaliza numa outra reunião para fazer, de fato, o fechamento do processo. Fechamento, assim, né? Seria a hora de ir para a escola, porque ele só fecha quando a gente vai à escola. O ciclo dos alunos, infelizmente, ainda não conseguiu ser realizado.
Mas a gente faz esse nosso fechamento e deixa para um momento oportuno a ida às escolas, né? E também aceitando sugestões, né? Porque, como a própria Aline colocou aqui, falar sobre a forma de ensinar, pesquisar, tranquilo. E vocês vão receber, né? Vai ter o feedback das atividades que vocês fizeram, porque também, senão não tem sentido. Mas aí, para isso, eu preciso de tempo, para corrigir, para pensar e para a gente retomar daqui a 15 dias. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar, discordar? No? Bom, então, por hoje a gente encerra. Lembrando a todas vocês que agora eu estou usando um e-mail que é e-mail institucional, né? Por conta dessa volta desse período. Então, tudo isso que a gente está fazendo está sendo gravado. O arquivo fica muito, muito extenso, muito denso, mas eu vou dar um jeito de compactá-lo e colocar no canal lá do YouTube e mandar para vocês também por e-mail. E Messias, melhor do que ninguém aqui, sabe fazer todos esses trabalhos técnicos. Não é isso, Messias? Sim, senhor. Chefe, no e-mail institucional você automaticamente ganha de presente um drive com o tamanho de 14 teras. Então dá Isso, eu sei. para adicionar lá e gerar o link para colocar no e-mail e a galera só baixa, clica e baixa, entendeu? Ou só acessa, caso interesse. Tranquilo, beleza. Vamos fazer isso. E aí, para finalizar, como a Micarla precisa colocar isso lá no Instagram dela também para contabilizar no plano de trabalho, vamos abrir as câmeras, ela vai bater a foto, e aí a gente finaliza a reunião de hoje, certo? E deixando já aqui o convite para daqui a 15 dias, obviamente, no mesmo horário, e, de fato, muito bacana, parabéns. Não tem problema não, Eugênia. Parabéns, Micarla, parabéns a todos nós, eu acho que está sendo uma grande experiência para o GPense, eu não tenho dúvida, está sendo uma grande experiência e desafio, né? Sobretudo, a distância. Aline, você estava até feito escova no cabelo, então você pode abrir hoje a câmera, Aline, não tem problema não. Bateu, Micarla? Ainda não, peraí, outra. Tirou a chapa já? Deu certo? Sim, deu certo, meu computador é lento. Pior que só pega Vai dar ela bem certo. pequenininha, só um quadradozinho assim, carro. Ninguém vai comentar hoje. Deu Pois certo. então, um abraço a todos e até a próxima. Alessandro, para a gravação. Eu fiz agora aqui. Tá vendo?